Olá, leitores! Meu nome é Rafael Santana e estou com vocês mais uma vez aqui no canal Livro na Veia. O vídeo de hoje é muito especial porque é a partir deste vídeo que eu vou começar a leitura de toda a obra da autora Agatha Christie. Toda a obra é disponível aqui no Brasil, tá? Porque existem alguns livros dela que não estão sendo publicados por nenhuma editora. Então, obviamente, esses livros não serão lidos por enquanto. Vamos aguardar aí que a LPM, a Globo Livros ou a HarperCollins tragam essas obras que estão fora de catálogo o quanto antes para as livrarias brasileiras. Bom, vamos então ao que importa, né? A história de O Misterioso Caso de Styles. Nesse livrinho maravilhoso, já vou dizendo para vocês que é fantástico, fenomenal e que eu deduzi, né, mais ou menos ali, quem era um dos vilões, né? Porque tem mais de um aqui nesse livro. Mas o outro eu não consegui ter muita certeza, porque tem umas reviravoltas aí na história que meio que embaralham as coisas, né? Em O Misterioso Caso de Styles, a gente conhece então os Cavendish. Temos o Mister Cavendish, que é o patriarca dessa família, e é um homem muito importante ali em Essex, que é onde fica a casa de campo chamada Styles. Uma casa, né, muito imponente, muito gloriosa, né? Uma construção bem chique, né? Numa propriedade maravilhosa ali em Essex, na Inglaterra. E os Cavendish, né, são uma família muito importante ali, uma das famílias mais ricas da região. Por isso eles têm bastante influência e são muito conhecidos por lá. O senhor Cavendish, eu vou chamar de senhor, tá? Eu até falei mister aí, mas não vou ficar usando essa forma de tratamento não, porque ela não é muito comum aqui no Brasil. Mas ela é usada durante a obra. Mister em vez de senhor, Mrs em vez de senhora e Miss em vez de senhorita. Mas aqui no vídeo, para não confundir vocês, eu vou usar senhor, senhora e senhorita, tá? Mas na obra vocês vão encontrar Mrs, Miss e Mister. O senhor Cavendish, esse homem muito poderoso, né? Ele teve a sua primeira esposa e nesse primeiro casamento ele teve dois filhos, o John e o Lawrence. Essa primeira esposa então acaba falecendo e ele casa-se de novo com uma mulher chamada Emily. E ela então passa a se chamar Emily Cavendish. Só que alguns anos depois, quem faleceu foi o Sr. Cavendish. E toda a fortuna dele e a propriedade Styles passa então para o nome da esposa dele, atual, né? A Emily. Ela então passa a ser a dona de tudo e continua então sendo uma espécie de mãe para o John e o Lawrence, os dois filhos do seu marido. Ela é madrasta, mas ela sempre os tratou como se fossem seus filhos legítimos. Nessa mansão moram os três e vários funcionários, né? Vários empregados ali em diferentes funções, diferentes tarefas. E aí, ao longo do tempo, né? Os anos se passam, o John se casa com uma mulher chamada Mary e ela então passa a morar com ele na mansão. E durante esses anos, a Emily, ela também acolhe, né? Uma jovem chamada Cynthia Murdoch. Ela era filha de uma das amigas da Emily e acaba ficando órfã e é meio que adotada pela Emily. Só que ela não é tratada como filha. Ela é meio que uma funcionária plus, né? Tem algumas regalias, mas é tratada assim como se fosse um membro barra funcionário da casa. Ela acaba se formando em medicina. Acho que ela se torna enfermeira na história. E ela trabalha inclusive no hospital da Cruz Vermelha. A história se passa em 1917, então está acontecendo a Primeira Guerra Mundial ali, durante o enredo do livro. E, né, muitos soldados e tudo mais, e também refugiados, né, estão precisando de ajuda. Exatamente por isso, e por outras questões também, a Emily acaba se tornando uma pessoa muito contribuidora, né, com a sociedade. Ela faz vários eventos beneficentes para ajudar tanto pessoas carentes, né, refugiados, crianças órfãs, todo tipo de pessoa que esteja precisando de algum consolo, de algum apoio. E exatamente por isso, né, por toda a sua benevolência, né, por todo o seu apoio à sociedade, todas as suas obras de caridade e tudo mais, que a Emily se tornou muito respeitada e muito amada naquela sociedade, do povo que mora ali em Essex e nos arredores. Depois de muitos anos sem nenhum companheiro, a Emily decide então se casar mais uma vez. Só que dessa vez, o pretendente dela é meio controverso. É um homem bem mais jovem que ela e que todo mundo meio que tem uma suspeita de que ele só tem interesses financeiros nessa relação, de que ele não ama a Emily, que na verdade ele é um safado sem vergonha e que só tá de olho nas posses dela. Esse personagem se chama Alfred Ingletorf e ele tem uma prima
que trabalha, né, há muitos anos para a Emily, chamada Evelyn Howard. Só que essa prima, a Evelyn, ela não gosta nem um pouco do Alfred. Ela nutre ali uns sentimentos terríveis por ele, né? Se ela pudesse, se ela tivesse forças para isso, ela esganaria ele com as próprias mãos. Tanto que durante o livro ela tem uns acessos, assim, umas discussões, umas exasperações bem exageradas, né, em relação a ele. Alguma coisa ele fez com ela para ela odiá-lo, sinceramente. Inclusive, ela até diz durante o livro que gostaria de vê-lo na forca. A mulher não gosta do cara de jeito nenhum. E a vida prosseguia ali na propriedade de Styles, só que numa certa noite, a agora a senhora Inglethorpe, já que ela se casou com o Alfred Inglethorpe, esse nome Inglethorpe é bem complicado, né? Parece nome de empresa. Bom, ela agora não é mais senhora Cavendish, né? Não é mais a viúva do senhor Cavendish. Ela agora é a senhora Inglethorpe. E aí, eu falei Inglethorpe? É Inglethorpe, mas tudo bem. E aí ela está feliz, né? Aparentemente, com o Alfred. Só que, numa certa noite, a senhora Inglethorpe bate as botas. Ela começa a ter uns trecos, assim, uns ataques, né? Umas movimentações, assim, como é que fala? Convulsões. Ela começa a ter umas convulsões, ela se debater, assim, de uma forma muito violenta. E aquilo chama a atenção dos personagens que despertam e vão até o quarto dela. E acabam ficando meio que sem reação, sem ter o que fazer. Ela tá ali, né? Se estribuchando na cama, tendo reações terríveis diante deles. E antes de morrer, ela diz para um dos médicos que aparece ali, né? O Dr. Barstein, que inclusive é um homem bem estranho, né? Aqui dentro da história. Ela sussurra, né? Ela diz, meio com a voz ali falhada, o nome Alfred. Ela fala Alfred, Alfred. São as últimas palavras dela. E aí, cria-se então a suspeita, todo mundo ali suspeita, que o Alfred, de certo modo, cometeu um assassinato contra a esposa. Porque logo é descoberto que a senhora Inglethorpe não morreu de causas naturais. Ela não teve ali um ataque do coração, coisa do tipo, ou um ataque epilético, né? Ela foi envenenada com um veneno chamado estricnina. E aí, né, começa-se então uma espécie de investigação. A casa é mantida meio que fechada, né, para que ninguém saia de lá e que possíveis provas não sejam destruídas. E há um personagem, um outro personagem nessa história chamado Hastings. Ele é um jovem rapaz que é amigo de infância do John, que é o filho mais velho da senhora Inglethorpe. E o Hastings, a pedido, né, do John, a convite dele, né, estava lá na casa, passando uns dias por lá. O Hastings, ele tinha participado da guerra, mas como ele teve alguns problemas ali de saúde e acabou sendo considerado inválido, ele foi liberado e estava meio ali na vida sem ter um rumo definido do que fazer. Então ele acabou passando uns dias ali a convite do John nessa casa. E ele testemunha todas essas coisas acontecendo, né? Ele passa então a conhecer cada um dos moradores de lá, descobre também alguns de seus segredos, né, de suas situações, de seus dramas. E é através do olhar dele, porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo Hastings, que a gente vai conhecendo tudo o que acontece. E também o fato de que ele incluirá nessa trama toda, né, um personagem chamado Hercule Poirot. O Hastings é amigo dele. E esse cara, o Hercule Poirot, é um homem bem excêntrico, né, que gosta de tudo nos seus mínimos detalhes. Ele é um belga, um detetive de mão cheia, né, que é bem renomado. Já solucionou vários casos bem cabeludos e talvez possa ajudá-los, né, ajudar a família a desvendar esse mistério também, de quem cometeu esse assassinato. Durante seus primeiros estágios de investigação dentro da casa, o Hercule Poirot dá uma bisbilhotada no toucador que a senhora Inglethorpe usava na casa para, né, escrever cartas e resolver seus assuntos, né, ali das caridades e de outras coisas, né, da manutenção da mansão. E havia também o quarto dela, que foi onde aconteceu a morte. Ele também dá uma bisbilhotada por lá e consegue algumas pistas de o que poderia ter acontecido durante as horas que antecederam aquela situação toda, né, da morte da senhora Inglethorpe. Eu não vou dizer detalhes do que vem por aí na investigação, só digo para vocês que o principal suspeito neste momento da história acaba se revelando inocente
Na verdade, ele tem um álibi que é completamente incontestável de que ele não estava no local do crime, né? Não estava na casa, quando a senhora Inglethorpe foi envenenada. Então, teoricamente, o principal suspeito não é o vilão da história. Se o principal suspeito não é o vilão, então o Hercule Poirot vai ter um trabalhinho a mais aí. Não apenas ele, mas também dois investigadores da Scotland Yard, dois policiais ali, que também vão participar das investigações e da averiguação, né? De como o crime foi cometido e quem o cometeu. Isso eu digo para vocês que tem inúmeras camadas nessa história e que a escrita da Agatha é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os personagens dela são muito bem desenvolvidos, todos eles têm dramas, todos eles têm razões para serem bons ou maus, todos eles têm situações na vida, né? Não são personagens rasos. Até os empregados da família, né? Têm ali suas participações com bastante relevância na trama. Essa, inclusive, foi a primeira vez que eu li O Misterioso Caso de Styles. A minha experiência com a Agatha Christie se resumiu muito na época da adolescência, porque tinha alguns livros dela na biblioteca do colégio em que eu estudei, em que eu fiz o ensino médio. E eu aproveitei, né? Já tinha ouvido falar dela, mas nunca tinha lido nenhuma história. E aí, quando eu li O Assassinato no Expresso do Oriente pela primeira vez, foi paixão à primeira vista. Pena que não tinha todo o catálogo dela lá, senão eu teria lido. E ao longo da vida, eu meio que me distanciei um pouco, né, de livros de mistério, romance policial. Eu meio que embrenhei muito ali na fantasia, depois que conheci Harry Potter, Senhor dos Anéis e tudo mais. E aí, depois que eu voltei a ler suspenses, eu procurei mais coisas contemporâneas, e só então, mais recentemente, eu voltei a comprar livros da Agatha Christie. E depois que montei o canal, eu pensei, agora eu vou ler a obra inteira dela. E foi muito gratificante essa leitura. Recomendo muitíssimo para você que nunca leu Agatha Christie, que comece pelo primeiro livro dela. É um livro muito fácil de compreender e você é tão envolvido pela narração, né, que ela desenvolve aqui, pelo olhar do Hastings, e todas as cenas em que o Hercule Poirot participa, ele brilha, né? É tipo aquele coadjuvante que rouba a cena. É o que acontece aqui. O linguajar dele é fenomenal e a maneira como ele dá a entender que os outros personagens não enxergam como ele enxerga, né? Que ele tem umas capacidades intelectuais a mais que as demais pessoas para observar, né? E perceber o óbvio. Durante o livro, ele inclusive deixa o Hastings um pouquinho irritado em alguns momentos, né? Porque o Hastings vai tendo suspeitas aqui, outras acolá, e o Poirot vai meio que induzindo ele, né, a pensar diferente sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas da história. Quanto à qualidade do mistério, né, sobre a questão ali de quem é o vilão ou a vilã, e se a Agatha soube manter, né, a surpresa até o fim, eu digo que sim. Eu suspeitava de um determinado personagem e um outro personagem que também participa de tudo, eu não, tipo assim, eu meio que eliminei as suspeitas desse personagem por causa do próprio livro, né? Mas, no final das contas, tem algumas surpresas aí que me deixaram bem pensativo assim. Realmente, ela é muito engenhosa, essa Agatha Christie. Então é isso, pessoal. Eu não vou dizer mais nada, porque senão eu vou acabar entregando aqui para vocês mais do que eu deveria, né? Leiam esse livro. Se você já é fã de romances policiais e nunca deu uma chance aí para a Agatha Christie, passe a dar agora, tá? Compre essa história, leia e descubra que você está perdendo aí uma ótima criadora de histórias de mistério. Aqui no Livro na Veia eu vou ler toda a obra da Agatha Christie, tá? Não sei exatamente, vai depender das circunstâncias, qual vai ser a ordem certinha em que eu vou ler, mas lerei todos os livros dela, tá? A minha vontade, né, neste momento, é de dar prioridade aos livros da Globo Livros e da HarperCollins. Honrar essas duas editoras por fazerem um bom trabalho com a Agatha Christie. E aí, depois que eu tiver lido todos os livros dessas editoras, aí eu começo então a ler os livros que são lançados apenas pela LEPM. Então é isso, pessoal. No mês que vem, a gente conversa então sobre mais um livro icônico da Agatha Christie. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E claro, né? Se você não se inscreveu ainda, faça isso agora, para não perder os próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Um forte abraço e a gente se vê no vídeo que vem. Tchau!